Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Nós vamos ler no livro de Deuteronômio, capítulo 7. 7, ok. Eu queria ler o versículo 1 a 6, mas nós vamos ler até 11 para melhor compreensão, ok? Tem um corajoso aí para quem ler o primeiro versículo. Quando o Senhor teu Deus se tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os girgazeus, e amorreus, e os cananeus, e os fariseus, os avesteus, e os jubizeus, 7 nações, a mais numerosa e mais poderosas do que tu. Amém. Glória a Deus. Nós lemos aqui, eu vou repetir esse versículo aqui. Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzida na terra, na qual has de entrar para possuí-la e tiver lançada diante de ti muitas nações, os heteus, os giganseus, os amoreus, os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações maiores, aleluia, mais no poderoso do que tu. Amém? Quando Deus tirou os israelitas lá do Egito e começou a introduzir na terra, tinha essas pessoas ali dentro, 7 nações, já pensou? 7 nações que cometia pecados horríveis nos olhos de Deus. Amém, igreja? Vamos para o versículo 2. O Senhor te tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Não farás com elas conserto, nem terás piedade delas. Ok. E o Senhor teu Deus, que as tiver, na minha Bíblia aqui diz assim, entrega, né? A mesma coisa. A ti farás e as ferir totalmente, as destruirás e não farás com elas aliança, nem terás compaixão delas. É para você não ter misericórdia. São 7 nações. Amém? De tanto que essas 7 nações aborreceram a Deus. Eu estou lendo isso aqui para entrar na mensagem que Jesus depois falou. Amém? Para vocês entenderem o que Deus falou aqui, atitude, e o que depois, quando o Senhor Jesus falou também. Não te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos. Ainda leu 4. Pois elas fariam desviar teus filhos de mim, para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderá contra vós, e depressa vos consumirá. Ok. Aqui ele deu uma ordem para não dar os teus filhos para estas nações, e nem vocês não dá os teus filhos para essas nações, para se casaram, e nem essas filhas dessas nações vão se misturar com vocês. Por que tudo isso aqui?
que Deus falando isso aqui? Porque Cristo, aleluia, aleluia, Cristo que tem o poder, aleluia. Aleluia. Mas Deus aqui não estava mais se agradando dessas pessoas que tão ruins que eram. Nós vamos chegar para Cristo, depois em Mateus. E depois aqui, nesse versículo 4, pois ferirás e desviarás os teus filhos de mim, para que sirvassem a deuses alheios, e o furor do Senhor se acenderia sobre vós, incendiamento a vós e destruiriam. Então, a palavra do Senhor, aqui, nesta palavra aqui, foi uma palavra muito forte para os israelitas e para aqueles que estavam ali ouvindo ali, era dura a palavra também. Glória a Deus. Eu vou ler o versículo 5 agora. Porém, assim fareis com eles, e os seus altares destruireis, e quebrareis as suas ataduras, e as cortareis os seus bosques, e queimarás as suas esculturas no fogo. Então, isso que foi uma ordem de Deus dada para essas, aleluia, nações que Deus mandou ferir e sair. Foram, olha, cananeus 1, fariseus 2, heveus 3, jebuseus 4, 7 nações. Foram 7 nações no versículo 1. Amém? 7 nações que estavam morando ali dentro. De tropeço. Quem quer ler o versículo 6? Porque o povo santo é ao Senhor, teu Deus. O Senhor, teu Deus, te escolheu para que fosses o seu povo próprio, de todos os povos que sobre a terra há. Glória a Deus. Esse versículo 6 agora, Israel é o povo santo. Aleluia. Amém? Glória a Jesus. Como nós aqui, e toda a igreja que estiver ouvindo, Aleluia. Israel era a nação escolhida. Por que escolhida? Nós vamos ver aqui no versículo 8 depois. É muito importante ler até o versículo 11, principalmente. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que... Não, ainda falta o 7, né, Mazera? Estou certo. Ok, leia então. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vos ireis menos em número do que todos os povos. Aleluia. Leia o 8 agora, Júlia. Mas porque o Senhor vos amava e, para guardar o juramento que jurou a vossos pais, o Senhor vos tirou... Só um minutinho, a vossos pais. Quem foram vossos pais? Abraão, Isaac e Jacó, não é? Então Deus tinha um juramento com Abraão, com Isaac e com Jacó, um juramento que Deus tinha. E por isso, está entendendo? Continua o restante do versículo agora. O Senhor vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Então Deus tirou eles lá com mão forte, pelo juramento que Deus tinha com Abraão, com Isaac e com Jacó. Tirou eles de lá com esse mão forte, aleluia, para introduzir na terra de Israel. Mas estava ocupado a terra de Israel com inquilinos ilegais. Amém? Os inquilinos ilegais estavam morando dentro da terra, dentro da nação de Deus.
e fazendo as piores abominações lá dentro. Continua de ler o 10, Júlia. O 9. O 9 aqui. Sabereis, pois, que o Senhor teu Deus é Deus fiel e que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações, e aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Que guarda o conserto a 1000 gerações. Ouviste? Que guarda o conserto a 1000 gerações. E ama e guarda os seus mandamentos. Versículo 10 diz assim agora. Quem quer ler? E dá o pago em sua face a qualquer dos que aborrecem, fazendo-o padecer. Não será remido para que o aborrece. Em sua face lhe o pagará. Que dá o paga, aleluia, aos seus aborrecedores, os que aborrecem, aleluia. Esse Deus, nosso Deus. Amém? Glória a Jesus, aleluia. Guarda por quando os mandamentos e a escritura, aleluia, direitos que eu hoje te ordeno e cumpras. Quer dizer, estava falando, Deus falando com a nação dos israelitas, aleluia, que eles guardassem. Está falando para nós hoje, para nós guardar mandamentos que Deus está dando para nós. Eu li esta palavra aqui, o que eu queria ler de 1 a 6 só, mas foi importante de 1 a 11. Se eu pudesse, eu li esse capítulo todo, mas eu quero agora ir para o Mateus, capítulo 6. Mateus capítulo 6 e versículo 43. Eu vou pedir a Júlia que leia o 43 e 44, os dois primeiros versículos. É 33 e 34? Não, 43 e 44. Não tem. Então você não está no 6, capítulo sim. 6. Mateus 6. É, 6. É, no 13, qual no 13? Hã? É 6. Mateus 6. 42 ou 43. Tu estás no 12. É Mateus 6. Aliás, Mateus 5, desculpa. Eu Ok. que estava errada. É assim? Yeah. Sim. Desculpe, eu que estou errado, vocês estão certos. Mateus 5. 5, qual é? 43 e 44. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e abraçarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Amém? Agora nós lemos lá, Deus mandou destruir os inimigos. Agora aqui o Senhor Jesus vem com uma mensagem, uma outra mensagem. A primeira coisa aqui no versículo 43, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Aqui, nessa palavra, o Senhor Jesus corrigiu agora. Amém? Amém. Corrigiu. O que a gente pode amar e o que a gente não pode amar agora. Nesse versículo 44, que foi lido aqui, aleluia, o Senhor Jesus está dando a receita, nesse versículo 44. Porque
foi lido aqui. Eu quem? Jesus. Jesus. Porém vos diga, amai a vossos inimigos. Mas como nós lemos no Deuteronômio, capítulo 7, aleluia, no primeiro versículo, de cara assim, 7 nações Deus mandou destruir. No versículo 2, nós lemos as seguintes frases, aleluia, do Deuteronômio, capítulo 7, versículo 2. Firam e destroem totalmente as nações. A primeira parte que nós lemos lá em Deuteronômio. A segunda, não faças com eles aliança. Nós lemos lá também, no versículo 2. Depois, no versículo 3, não se aparenta com elas. Quer dizer, não te aparente com estas nações. Depois, no versículo, ainda continuando, e não dei suas filhas a eles e nem tomem as filhas delas para seus filhos. Quer dizer, não construir família com essas nações que estavam lá dentro. Os heteus, os girgazeus, os amoreus, os cananeus, os fariseus, os heveus, os jebuseus. 7 nações. 7 nações, dizendo assim, maiores do que vocês aqui. Vocês aqui representam os israelitas. Agora, por fé, tem 7 nações. São mais fortes do que vocês. Mas a ordem de Deus foi destruir. Por que destruir? Os terríveis pecados que eles tinham. Aleluia. Pelos quais que eles não podiam. Aleluia. Elas foram, aleluia, condenadas por estas 7 nações. 7 nações foram condenados pelos seus terríveis pecados. Deuteronômio, capítulo 7. E se você lê em Levítico, capítulo 18 todo, traz uma compreensão melhor ainda. Agora vem o Senhor Jesus, falando assim, aleluia, corrigindo, como nós lemos aqui, Mateus 5, desculpa, no início eu estava falando do capítulo 6, mas era do capítulo 5. Eu também erro. Nós estávamos falando no início, aleluia, lá em Deuteronômio. Então, aqui agora, ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Para você odiar o teu inimigo. Agora vem o Senhor Jesus, aleluia, corrigiu esta mensagem, corrigiu isso aqui agora. E vem ele agora dizendo assim, eu, Jesus. Porém vos diga, amai a vossos inimigos e bendizei os que vós maldicem, fazei bem aos que vós odeiam e orai pelos que vós maltratam e vós perseguem. O que ele quer dizer isso aqui agora? É para nós amar o pecador, mas não amar o pecado.
A diferença agora é isso. Não se ama o pecado. Mas o pecador é para você amar. E se ele tem todos esses defeitos que nós lemos aqui, maldizendo, aleluia, odiando, maltratando e perseguindo. 4 coisas este pecador faz contra mim ou contra esta igreja. Contra esta igreja está fazendo. O Senhor Jesus está dando para mim e para esta igreja e para você que está ouvindo um conselho. É para você amar. Não o pecado que está nele, mas amar ele. Amém? O Senhor Jesus que está dizendo aqui para mim e para você. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Porque se eu pegar esta Bíblia aqui e pôr ela aqui no chão, ela está no chão, ela continua sendo a Bíblia. Ela não vai deixar de ser a Bíblia. Qual instrução que eu posso tirar para mim ela no chão? Qual instrução que eu possa tirar da Bíblia para mim no chão? Ela é, como é que fala, Jorge? Alicerce, né? Quando você vai construir uma casa? Alicerce, em português. Desculpa, meu português não é muito bom. Então, ela aqui no chão, ela vai representar alicerce dessa igreja, ou na minha vida, ou nessa nação. Represento. Se eu pegar ela, botar para cima, assim, ela vai representar uma coroa. Amém? Ela vai representar uma coroa. Mas se eu pôr ela aqui no centro, ela vai ser o centro da minha vida, o centro desta nação, o centro desta igreja. Aleluia. Essas palavras, quem falou essas palavras foi uma pessoa no Brasil. Fizeram esta pergunta para ele, já morreu, um escritor de livros. E dizendo assim, se a Bíblia fica embaixo das livros, o que ele achava? Então, ele disse que é alicerce de todos. Se bota em cima, ela fica coroa. Se bota no meio, ela é o centro. E por que não aplicar isso na nossa vida? Amém? Por isso o Senhor Jesus, quem eu era antes? Antes nós aqui, gentias, eram desprezadas. Mas o Senhor Jesus, quando ele abriu os braços, ele abriu para todos. E por isso, ele deixou esta mensagem para mim e para você. Glória a Jesus. Aleluia. Eu, porém, vos diga, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldicem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, isso é retribuir o amor
Aleluia. Mas por que então Deus fez isso lá? Primeiro, ele já tinha feito a promessa com Abraão, Isaac e Jacó. Já tinha a promessa. Deus não ia abandonar os israelitas e deixar os heteus morar juntos. Gigazeus, é um nome difícil para falar. Gigazeus morar com os israelitas. É a mesma coisa. Eu vou botar uma pessoa na minha casa, morando lá, mas não quer nada com Cristo. Vai me dar dor de cabeça, não é? Glória a Jesus, aleluia. Vai dar dor de cabeça. E por que Deus mandou limpar a terra e morar os filhos da promessa que ele fez com Abraão, Isaac e Jacó? Por quê? Porque Deus, o plano de Deus, que essa palavra chegasse a nós através dos israelitas. Amém, igreja? Glória a Jesus, aleluia. Através dos israelitas. Agora, chegou a mim. Chegou a um povo aqui nessa cidade, em New Bedford. Está dizendo para mim, está dizendo para você, amai os vossos inimigos. Jesus falando agora. Amai os vossos inimigos. Porque o que Deus tem que fazer, ele já tinha feito, aleluia. Porque os israelitas eram escolhidos. De lá que saiu a palavra para mim e para todo mundo, aleluia. Para toda a alma que existe no mundo inteiro. Depois o versículo 45 diz assim, quem quer ler? Para que sejais filhos do Pai que está nos céus, o que faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. O que eu escutei ler aqui, que está escrito aqui também? Para que sejais filhos dos céus. Igreja, ouvinte, Deus tem filhos aqui que pertencem aos céus. E Ele quer que nós temos o mesmo caráter de Deus. Glória a Jesus, aleluia. Ele quer de mim isso e quer dessa igreja aqui. E de você, ouvinte cristão. Para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus. E depois ele diz assim, na segunda parte aqui, diz assim, que faz que o seu sol se levanta sobre maus e bons. O sol, quando começa a nascer, nasce. E por onde o sol passa, ela bate sobre pessoas bons e maus. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Glória a Jesus, aleluia. Então Deus não estava concordando com aquelas 7 nações que tinham os pecados
terríveis. Minutinho só. Eu moro aqui nessa cidade, em New Bedford. Se apanhar uma pessoa com pecados terríveis, o que se faz aí? Prende, não é? Depois é julgada. E tem daqueles, a sentença de morte é dada. Amém? Glória a Jesus. Então, Aleluia. o sol sobre o bom e sobre o mal. A mesma coisa, Deus está falando, Jesus está falando aqui agora. Aleluia! E quando Jesus fala que vem direto de Deus, aleluia! A chuva desce sobre o justo e o injusto. Aquele que pratica justiça, a chuva cai sobre ele. Aquele que é injusto, a chuva também cai. Aleluia. Amém, igreja? Aleluia. O versículo 46 aqui. Pois se amais os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Pode repetir? Pois se amares o que vos amam, que galardão tereis? Não Só um minutinho aqui. Porque se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Ou que recompensa você vai ter? Que recompensa você vai ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? Depois diz assim, quem são os publicanos que não tinham nenhum valor? Não fazem os publicanos, aleluia, também o mesmo? Continuando, Júlia. E se saudares unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Se saudares somente os vossos irmãos, que fazeis a mais que os outros? Uma pergunta aqui. Aleluia. É uma pergunta. Se eu tenho só um amor que esse mundo tem aí fora, então eu sou uma pessoa completamente vazia. Mas se eu tenho amor que vem lá de cima, então eu estou cheia, não é? Aleluia. Não fazem também assim os publicanos, se saudando? Mas aqui agora, diz agora para mim e para você, no versículo 48. E eu queria que cada irmão que lesse esse versículo. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, que está nos céus. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Sede, pois, vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Aleluia! No céu só tem pessoas perfeitas. E a perfeição começa aqui. Amém? Amém. Se você não entrar na linha da perfeição,
dia, que nós lemos no 47. Glória a Jesus, aleluia. Mas está dizendo aqui para mim, sede, pois, perfeitos, como é perfeito, como perfeito é vosso Pai, que está nos céus. Então, agora depende só de mim, me aperfeiçoar. Primeiro, estou no lugar certo para me aperfeiçoar. Segundo, aleluia. Aliás, primeiro, aceitei Jesus como meu Salvador. Estou indo para o lugar certo toda semana para me ficar perfeito. Porque quando eu vou entrar no céu, eu já tenho que estar pronta. Amém? Glória a Jesus. Vocês têm que estar pronta. Você é ouvinte. Aleluia. Sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai. Jesus falou isso para mim e para vocês. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu vou deixar esta mensagem para vocês, em nome de Jesus Cristo. Glória a Jesus. E sejam abençoados. E tenham um bom Thanksgiving. E na quinta-feira não tem culto aqui. Amém? Amém. Não tem culto na quinta-feira aqui. Em nome de Jesus. Amém.